aqui em Blumenau e fez também em 2 outras cidades do Vale do Itajaí, que foi a cidade de Itajaí e a cidade de Rio do Sul. Vamos lembrar o seguinte, o primeiro grande mérito que nós vemos nesse projeto, ele passa a ser uma mudança comportamental. Vejamos, com certeza, a vivência e a expertise fruto dos eventos climáticos que aconteciam aqui em Blumenau, eles não eram vistos, quando aqui aconteciam, com a mesma ênfase lá em Rio do Sul, eventualmente também com a mesma ênfase lá e vice-versa. E, a partir desse projeto, pela primeira vez, vocês estão vendo, os senhores estão vendo ser colocado, não é, um projeto com visão global. Qual seja, nós estamos apresentando, e é a proposta do governo, um projeto de prevenção para todo o Vale do Rio Itajaí. Isso é uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é fundamental, porque costumo dizer ao prefeito Bellini, lá de Itajaí, que cada caminhão de aterro que é colocado lá na cidade de Rio do Sul é mais alguns litros de água que chegam lá em Itajaí. E isso é verdadeiro. Por isso a importância da mudança de comportamento no sentido de termos a visão global do Vale do Itajaí num contexto preventivo. Nós vamos fazer, então, como disse, essa apresentação, relembrando aquilo que vocês, com muito mais propriedade do que nós, já sabem, os eventos climáticos que aconteceram em 1983, em 1984, em 2008, nós tivemos um outro evento climático, já envolvendo novamente a cidade de Blumenau, mas de uma maneira diversa, não uma enchente, mas um problema seríssimo de escorregamento, pela intensidade e a perenização da chuva aqui nessa região. Em 2011, nós vimos o processo se repetir. E esse foi o primeiro grande desafio da nova Secretaria de Estado da Defesa Civil, que está aqui representada não só pela minha pessoa, mas também pelo nosso diretor de prevenção, o coronel Emerson Emerim, que nos honra com a sua presença, e com o doutor Frederico, que é o nosso gerente de monitoramento da Secretaria. Então, esse primeiro grande desafio da Secretaria, exatamente em 2011, e, coincidentemente, no dia 7 de setembro, quando acontecia o evento climático de 2011, nós comunicamos ao governador, naquele período, de que no dia 19 de setembro haveria de chegar em Santa Catarina, estaria apresentando ao senhor governador o estudo de viabilidade da JAICA com relação ao Vale do Itajaí. E assim se sucedeu, coincidentemente, no dia 19 de setembro. A JAICA, não é que vocês também conhecem muito melhor do que eu, porque a vivência com esse banco de fomento japonês já vem desde a década de 80, aqui no Vale do Itajaí, ela procurou o governo do Estado, logo após o evento climático de 2008, com a finalidade de que se fizesse, então, uma reavaliação daquilo que tinha sido proposto no ano de 2008, na década de 80. E, no dezembro de 2009, aliás, dezembro de 2009, o então governador Luiz Henrique da Silveira assinou um termo de cooperação técnica entre o governo do Estado e a própria JAICA, com a finalidade de fazer esse projeto de prevenção. No transcorrer do ano de 2010, eles fizeram o processo de avaliação desse projeto, e no ano de 2011 ele foi solidificado com esse estudo de viabilidade a que nós estamos fazendo referência, e que foi apresentado ao senhor governador no dia 19 de setembro do ano passado.
Então, esse projeto de prevenção de mitigação de desastres na bacia do rio Itajaí foi estudado dentro da contextualização pregressa das situações climáticas de todo o Vale do Itajaí, não só de 83 para cá, mas com muitas informações anteriormente a esse período. Quando nós tivemos a criação da Secretaria de Estado da Defesa Civil, com o início do governo do governador Raimundo Colombo e de seu vice, Eduardo Pinho Moreira, nós fomos convocados a fazer a participação junto com a equipe do departamento que já existia lá na Secretaria e recebemos a orientação do senhor governador para que dessemos continuidade nesse processo de relação e de comunicação com a JAICA, como realmente se sucedeu. E tudo culminou no dia 23 de fevereiro desse ano, que o governador veio fazer a apresentação desse projeto para a sociedade de todo o Vale do Itajaí, nas cidades de Itajaí, Blumenau e na cidade de Rio do Sul. As diretrizes que levam o bojo desse projeto, em termos estruturais, trabalha com algumas visões. Uma delas é a intervenção nas próprias bacias. Isso, o projeto fica bem claro dentro de um processo extremamente simplista. Quero esclarecer aos senhores que eu sou médico e administrador público, formado recentemente como administrador, mas fruto desse processo de ser secretário ou de estar secretário da Defesa Civil, me cabe fazer esse tipo de apresentação, não é? Subordinado, logicamente, às orientações da nossa equipe técnica. E, dentro dessa visão, todas as ações, as primeiras ações que a JAICA colocou foram no sentido de intervenção na bacia com esses 4 objetivos propostos. Contenção de água nas chamadas arrozeiras que existem aqui na região, edificação de barragens de pequeno porte, a montante da cidade de Rio do Sul, a reforma das barragens de contenção já existentes e uma nova barragem de contenção de cheia com referência ao rio Itajaí-Mirim, mais especificamente na região da cidade de Botuverá. Então, o princípio básico desse projeto se inicia no processo de retenção de água. Você retém água e depois você administra a liberação dessa água para que a sociedade que esteja a jusante das barragens possa ter minimizada os efeitos da intensidade das chuvas e do volume de água que, porventura, esteja a acontecer. Naquela situação em que a intervenção na bacia não seja suficiente, a JAICA fez a proposta também de intervenções nos rios. E essas intervenções, elas passariam por 4 determinadas ações. O alargamento da calha dos rios, quando possível, o sistema de diques que poderiam ser edificadas em determinadas regiões, o sistema de diques em anel e a edificação de um possível canal extravasor. Esse canal extravasor, dentro do projeto da JAICA, seria a última obra a ser edificada, exatamente não só pela complexidade técnica, mas, logicamente, pelas dificuldades, vamos assim dizer, ambientais e pelas razões da densidade populacional que hoje tem, não é, a foz do rio Itajaí. Fruto disso, foram indicadas 14 com a finalidade de se fazer esse princípio básico de retenção de água e a melhora da calha do rio. Sem falar aqui que, além desses 2 aspectos que nós fizemos referência, logicamente que se acrescentava a isso o sistema de monitoramento e alerta que estava sendo proposto pela JAICA, não só na área de volume de água, mas também com a visão, não é, de fazer um monitoramento com relação a escorregamentos, considerando os fatos sucedidos
em 2008, aqui em Blumenau e na região do Médio Vale. Essas 14 medidas, elas excluem o canal extravasor. Então, está excluso o canal extravasor. Por orientação do governo do Estado, por orientação do governador Raimundo Colombo, essas 14 medidas elas foram priorizadas em níveis de prioridade 1 e níveis de prioridade 2. Aí os senhores perguntariam, mas, poxa vida, por que algumas são de prioridade 1 em detrimento de outras que seriam prioridade 2? Por uma única e exclusiva razão. Aquelas consideradas de prioridade 2, em tese, elas só poderiam ser edificadas ou estruturadas a partir do momento que você tivesse aquelas consideradas de prioridade 1 edificadas. Então, a decisão do governo do Estado foi viabilizar aquelas consideradas de prioridade 1, como nós veremos agora a seguir. A primeira delas a primeira medida é o sistema de monitoramento, alerta e alarme. O objetivo, logicamente, é que nós tenhamos um monitoramento mais para que nós possamos sermos parceiros das defesas civis municipais para darmos, em última análise, o alerta e, por consequência, se necessário, o alarme. Esse é o grande objetivo do sistema de monitoramento e alerta. Isso são obras que orçariam em torno de 25 milhões de reais, e a partir do momento que você tivesse o dinheiro encaminhado, o processo financeiro encaminhado, num período de 18 meses, isso poderia ser viabilizado. Essa primeira medida, em que situação está? Essa medida está na seguinte situação. Esses itens aí referenciados são todos os itens que deverão ser completados pelo sistema de monitoramento e alerta. Desses 8 itens, 2, 4, 6, 8 itens, 2 deles já estão sendo trabalhados. Ou seja, primeiro, a elaboração do plano de operação do sistema de monitoramento, alerta e alarme. Isso é importante, porque esse plano de operação ele tem que ser feito de maneira conjugada, com a sociedade civil organizada do Vale do Itajaí e com a visão que o governo do Estado pretende dar nesse processo de fazer com que tenhamos ações, e implementação de ações de maneira conjugada. Os pontos seguintes, que não estão em negrito, eles serão, não vamos assim dizer, contemplados, mas ainda não estão num processo de execução. A atualização dos planos de contingência dos 53 municípios é fundamental, os 53 municípios que compõem, o Vale do Rio Itajaí, o mapeamento das áreas de riscos de inundações e de escorregamentos, a modernização e ampliação da rede de monitoramento hidrometeorológico, que é fundamental, a aquisição, instalação, operacionalização de um radar meteorológico, que aí já entra uma ação efetiva do governo do Estado, junto com aquela primeira que está em negrito. Lembrar que aquela primeira, esqueci-me de dizer, ela já está sendo implementada através de um grupo de trabalho que está sendo capitaneado pela nossa diretoria de prevenção, aqui representada pelo coronel Emerson e pelo doutor Frederico, e que estão fazendo um processo